Bom dia a todos. Bom dia. Estão todos bem? Nunca teve amor. Que coisa boa. Eu também, graças a Deus. Muito bom. Como disse a nossa amiga, não tem como hoje não falar de mães, né? E a doutrina espírita, ela nos esclarece muito a respeito das mães, sem dizer também que toda uma responsabilidade que cai em cima das mães. E o livro dos Espíritos vem nos dizer que ainda maior do que a dos homens, porque ser mãe é uma mulher, né? E na responsabilidade das mulheres estão o quê? Os espíritos que vêm para reencarnar na Terra. Porque nós precisamos entender o seguinte: a mãe, a mulher que aceita os espíritos como seus filhos, que aceita essa responsabilidade, ela precisa entender que ela é co-autora, co-criadora junto com o Cristo perante os seus filhos. Porque a doutrina espírita vai nos ensinando a lei da reencarnação, que nós, como espíritos imortais, precisamos passar pelas várias reencarnações e ir superando as nossas dificuldades morais. E quem que nos auxilia a superar essas dificuldades? Quem que nos dá os primeiros ensinamentos? Senão a mãe. E o livro dos Espíritos também vem nos dizer, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito, assim que ele reencarna, nos primeiros anos, é ali então que vai se manifestar, muitas vezes, os vícios e as virtudes dos filhos. É ali naquele início. E é principalmente nessa fase inicial da criança, quando o espírito ainda está adormecido, que a mãe deve devagarzinho ir educando, ir conhecendo o seu filho, e ir então lhe ensinando as leis de Deus, ir lhe ensinando como deve comportar no mundo, ir lhe ensinando a respeitar os mais velhos, a respeitar os outros, a estudar, a trabalhar, a compreender a vida material. Quem dá esses primeiros passos é a mulher, é a mãe. E o livro dos Espíritos a coloca nesse quesito como uma responsabilidade acima da responsabilidade dos homens, porque é ela que inicialmente abraça os seus filhos, e o homem deve estar por ela auxiliando. E assim os pais, caminhando juntos na educação do filho, ambos buscam, de alguma maneira, fazer com que esse ser supere as suas dificuldades, primeiramente espirituais. Primeiramente espirituais. Por que a gente fala primeiramente espirituais? Nós não sabemos o que esse espírito foi. Nós não sabemos o que ele fazia. Nós não sabemos dos seus vícios. Nós não sabemos das suas virtudes. E é por não saber disso que redobra a nossa responsabilidade, porque nós precisamos estar atento a tudo. E se não estivermos, qualquer vacilo, quando esse espírito chegar na fase adulta, e aí então pode trazer consequências nas quais depois muitos pais reclamam: aonde eu errei? Aonde eu falhei? E aí tem o fato de que muitas vezes é culpa sim de uma má educação, e muitas vezes também é pelo fato de que aquele espírito, pelo fato de ter muitos vícios, e os pais terem tentado o máximo que podiam, ainda assim alguma coisa dos vícios se sobressai, onde que ele passa a vida ainda tendo de lutar contra esses vícios, apesar da boa educação que os pais podem ter lhe dado. E é assim então, perante todas essas dificuldades, que nós vamos convivendo, e devagarzinho nós vamos aceitando, e principalmente pelo fato de saber que nós, como espíritos imortais, muitas vezes deixamos as nossas mágoas, o nosso rancor e até o nosso ódio de lado, pelo fato de que nós vamos então vivendo por essas paragens, várias reencarnações, nos encontrando. Aí acontecem o que? As brigas, as inimizades, e a espiritualidade encontra na maior parte das vezes a cura para essas inimizades quando pegam esses seres e juntam em família. Juntando em família, aquela
a mãe, por mais que ela saiba, talvez, da doutrina espírita, que somos espíritos imortais, e compreenda que aquele espírito pode ter sido um afeto do passado, mas também tem sua compreensão, pode ter sido um desafeto também. Um de nós dois pode ter sido culpado de alguma coisa. Um de nós dois pode ter prejudicado o outro. Mas não importa. E é até bom que nós temos o esquecimento do passado. É bom que não lembremos o que foi. Senão a gente pode ficar muito triste. O melhor que podemos fazer é amar o filho o máximo que pudermos. A filha o máximo que pudermos. E amarmos os pais o máximo que pudermos também. Tanto que, inicialmente, esse capítulo vem chamar a atenção dos filhos para honrar os pais, nos dizendo que não tem como amar o próximo como a si mesmo, se primeiramente não amar os próximos mais próximos, que são quem? Os pais, que são os que estão por nós, ou os pais adotivos, ou aqueles que porventura tiveram a infelicidade de perder os seus pais na meninice. Tem aqueles que estão por ele, então que estejam por estes, honrando-os, auxiliando-os, e que estejam pela velhice desses também, buscando a piedade filial a todo custo, buscando ignorar muitas vezes alguns sentimentos que não são bons. E muitos dizem: que tipo de sentimentos? Tem os casos de filhos que às vezes repelem a mãe. Tem casos às vezes de filhas que repelem o pai. Por que será? E está tão em moda hoje isso, o fato de que pais têm dificuldade para educar os seus filhos, e filhos que têm a dificuldade de entender os seus pais, de aceitar os seus pais. Estamos num momento um pouquinho turbulento, onde que também a mulher tem que sair para trabalhar. A mulher tem de conseguir também o sustento, tem de auxiliar em casa. Consequentemente, então, o que nos traz? A ausência da mãe perante o seu filho. Consequentemente, às vezes isso traz consequências. Porque quem que deve estar mais pelo filho? É o pai ou a mãe? Aí a doutrina espírita vem nos dizer que a mulher, principalmente quando tiver filhos, deve cuidar do interior, e o homem se esforçar pelo exterior. Porém, se não tem filhos, é justo que os dois, então, vivam as suas vidas, trabalhem, conquistem o que quiserem, mas a partir do momento que tem filhos, a maior responsabilidade cai na mulher, porque ela que tem mais jeito para com o filho, ela que foi preparada principalmente para a maternidade. É só observar o seu corpo que foi constituído para isso. E é só observar também que quem que tem mais facilidade de chegar num filho e domar a sua rebeldia? Quem que tem mais facilidades? É a mãe ou o pai? Nós sabemos que é a mãe. Ainda mais se for menino. Menino, muitas vezes, a sua rebeldia se transforma em violência. E se o pai chega para conversar, muitas vezes então há uma briga, uma discussão. Mas e se a mãe chega com carinho, com atenção, com a voz mais macia, suave, com braços mais macios e mais delicados? Quem que comove mais o coração de um filho rebelde, de uma filha rebelde? É o do homem ou é a da mulher? Ou é a da mãe? Nós sabemos que é a da mãe. E a partir de então, nós vamos entendendo isso, nós vamos praticando dessa maneira, nós vamos conhecendo-nos uns aos outros e nós vamos nos aceitando, principalmente os pais, como co-criadores de Deus. Porque todos nós precisamos voltar a essa terra. E aí então nós passamos pelo esquecimento do passado, nós passamos pela dormência do Espírito, que só se manifesta. O livro dos Espíritos vem nos dizer a partir dos 7 anos, mas eu acredito que ele se manifesta de verdade, em toda a sua essência, a partir dos 10 anos, lá na adolescência. Tanto que nós observamos que é nessa fase que a criança se torna mais rebelde, mais difícil. E é sempre nessas fases que elas se tornam mais questionadoras. Aí então, os pais devem redobrar a todo custo a sua educação, a sua atenção para com esses filhos.
dificuldade, tem muitos pais que às vezes relegam. Não, olha, está muito difícil, eu vou relegar para as instituições, para as escolas, para os psicólogos, para as AMAs. E chega um caso extremo que muitos pais dizem assim: olha, a gente fez o que podia, agora eles vão ter de aprender pela dor. Tudo bem, de certa forma é uma realidade, mas eles vão ter de aprender pela dor. E os pais também que porventura não se esforçaram o suficiente, também vão aprender pela dor. Já neste momento que os filhos que estão tendo as suas dificuldades, muitos entrando na drogadição, no roubo, em delinquências, atentam contra a vida dos outros, os pais já vão também, pela dor, estarem observando o que os seus filhos estão fazendo. E porventura, eles falando em outras existências, esses mesmos pais vão pedir para poder vir com esses filhos, para poder de alguma maneira cobrir o que fizeram de errado no passado. E é assim que nós vamos entendendo que no momento atual é o Dia das Mães, é verdade, mas também é um dia de chamamento de atenção, que nós devemos redobrar a nossa atenção para com os nossos filhos, porque estamos em uma situação atual na qual está muito difícil educar. O mundo mesmo, entre aspas, está contra nós, perante a tecnologia principalmente. Está muito fácil os filhos, então, hoje, se interterem com brinquedos. E aí os pais, muitas vezes, devido à sua correria, se aproveitam disso. Como que se aproveitam disso? Nós podemos ver que nos dias atuais o que mais educam os filhos não são os smartphones, não são os tablets, não são as TVs a cabo, não são as AMAs. Nos dias atuais o que mais está educando os filhos são esses entretenimentos. Enquanto muitas vezes o filho chega até a mãe diz que está na correria da vida material. E nós podemos observar, até que eu vi recentemente, fora a desatenção que muitas têm para com seus filhos. Eu vi um vídeo recentemente divulgado no WhatsApp, no qual uma mãe, ela está então sentada em um local, no seu smartphone, dando total atenção para o smartphone, e a filha do lado chorando, querendo atenção. E é o que mais nós estamos vendo nos tempos atuais. Mas vamos voltar então no entendimento do valor da mãe perante o espírito imortal. É de extrema valorosidade o entendimento da mãe de que aquele filho, aquele espírito tem vícios e que ela deve buscar o máximo possível entender que as leis de Deus devem ser praticadas nessas terras. E muitas vezes as primeiras noções das leis de Deus, quem que passa para os filhos? São os pais. São os pais que passam para os filhos. Então, além de uma boa conduta, de bom senso, discernimento, de ética, de correção de valores que essas crianças de hoje trazem, nós devemos trabalhar tudo isso aplicando as leis de Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem para aquelas que muitas vezes se sentem nas dificuldades de educar os seus filhos perante as suas rebeldias. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vou o deu. Uma intuição perfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e vos dizei: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos
de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. Quando nós vemos muitas literaturas que foram tragas, que trouxeram para nós da espiritualidade, principalmente por Chico Xavier, nós temos lá o livro Nosso Lar. E nós observamos que André Luiz, enquanto vivo, parecia que não tinha uma educação religiosa. Mas então ele desencarna e está no umbral. E ali, em um momento de puro sofrimento, ele se lembra de que a sua mãe, em um momento, lhe falava sobre o Criador de todas as coisas e orava para esse Criador de todas as coisas. Então é neste momento que André Luiz se ajoelha e ora, mesmo sem ter tido na sua fase adulta, só na infância, ele lembrou dessa passagem. Foi o suficiente para auxiliá-lo a ser reencontrado pelo auxílio que estava ali do lado dele. Mas era necessário que ele por si mesmo elevasse um pouquinho a sua sintonia para encontrar auxílio, senão não seria o suficiente. E neste momento ele consegue, com essa oração que sai do fundo de seu coração, ele consegue encontrar o auxílio e poder ver toda a ajuda que estava do seu lado. E nós podemos ver também que a mãe de André Luiz estava sempre intercedendo por ele, que foi ela justamente que pede para que ele fosse auxiliado, que o auxílio fosse até ele. E nós temos um outro caso também, se não me engano, no livro Libertação, do Gregório, que também quem que pede para o benfeitor que estava ao lado de André Luiz, e André Luiz para auxiliar Gregório, para ir até ele, para resgatá-lo. Quem que pede para que eles pudessem fazer isso, senão o coração aflito de uma mãe? Então é assim, devagarzinho, que essas lições vão nos auxiliando a entender o tanto que é profundo, precioso e também de uma responsabilidade tremenda a maternidade. Não é para qualquer pessoa. Realmente tem de ser um coração que está a fim de suportar muitas dificuldades, porque vai passar dificuldades. Mas também, se porventura se esforçar, vai ter alegrias. Por que vai ter alegrias? Porque está escrito que a felicidade não é deste mundo, a felicidade completa, mas a felicidade relativa é. E olha só, tem mães que buscam dar o melhor de si, tem mães que buscam educar, tem mães que fazem o possível para verem os seus filhos crescerem com saúde, crescerem com ética, com bom caráter. E o que elas colhem com isso? Felicidades relativas. Porque é tão agradável ver o filho crescendo, estudando, honrando os pais, honrando os adultos, buscando dar o exemplo dos pais. Quantas crianças nós não vemos por aí que dizem assim, que querem seguir a profissão da mãe, que querem seguir a profissão dos pais, que querem constituir família, porque percebem que os pais estão em harmonia. E aí, então esses filhos vão crescendo, esses filhos então vão constituindo família, esses filhos então vão se profissionalizando, vão de alguma maneira também buscando ser bons profissionais, porque o pai dá o exemplo, a mãe dá o exemplo. E isso tudo traz o quê? Felicidade para os pais, que vão vendo que os seus filhos estão se tornando boas pessoas no mundo, estão vendo que os seus filhos fazem o melhor que podem para os outros no mundo, estão vendo que os seus filhos buscam ser bons pais, estão vendo que os seus filhos contribuem na comunidade na qual estão vendo que os seus filhos ensinam a religiosidade para os seus netos. E assim devagarzinho, então, tudo isso é uma felicidade tremenda. É só observar, principalmente os avós, o tanto que ficam felizes quando os seus netos chegam, quando os seus filhos chegam trazendo os seus netos. Então, essa mãe, ela vai colhendo devagarzinho
seus filhos chegando, e elas então sentem em seus corações uma paz na consciência, a consciência tranquila de ter bem educados. E ainda vem os frutos juntos, os netos. E a partir de então, nós vamos devagarzinho compreendendo que isso é estar pelos outros. E se não fosse dessa maneira, acredito que, vamos supor que se os filhos viessem pelas cegonhas ou de uma outra maneira, acredito que nós não teríamos essa união que nós temos, essa fraternidade que nós já estamos conseguindo ter nos tempos atuais. Apesar de o mundo ainda estar muito difícil, apesar de nós encontrarmos ainda muita barbárie, muitas dificuldades, muitas pessoas que ainda não compreendem as leis de Deus e não as praticam, muitos filhos revoltados e ingratos, muitos pais também que não valorizam a oportunidade de educar os seus filhos. Mas tudo bem, o mundo é de provas e expiações. Estamos aqui para compreender as leis e praticá-las, e também para compreender aonde estamos errando. E como disse o Cristo para Pedro, quando ele veio reclamar da conduta de alguns colegas da casa do caminho, o Cristo disse para ele assim, que eles vão viver. E nós também, como pais, vamos viver outras existências, para sentir também a felicidade dos prazeres que podemos ter em nos reencontrar, ou também às vezes a tristeza e uma certa infelicidade por ter de rever o que nós não conseguimos fazer na educação dos filhos que nós tivemos de outras existências. Mas então nós vamos ter a oportunidade de corrigir os nossos atos, buscando dessa maneira realmente educar, realmente nos auxiliar com a reeducação que nós vamos tendo a partir das nossas várias existências, vindo horas como filhos, vindo horas como pais. Para finalizar, eu vou trabalhar essa pequena lição do livro Caminho, Verdade e Vida, Bases. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Isso aqui é um chamamento para o entendimento de que todos nós devemos abraçar a religiosidade e principalmente a doutrina cristã, porque é ela que traz os ensinamentos do Cristo. E se nós não nos deixarmos ser lavados por esses ensinamentos, se nós não deixarmos ser lavados pelos exemplos do Cristo, pelos exemplos que Ele vem devagarzinho enviando para nós, pelos exemplos que a doutrina espírita vem nos trazer e que nós encontramos também nesses pequenos livros de Chico Xavier, se nós não buscarmos sermos lavados por esses ensinamentos, nós não vamos conseguir superar as nossas dificuldades. Nós vamos estar nos arrastando por essa terra por muitos anos. Então, o ideal é que nós tenhamos a seguinte ideia: vamos abraçar a religiosidade, vamos buscar entendê-la, compreendê-la, porque não é fácil. O despertar espiritual não é fácil. Precisa o quê? De vontade. Mas mesmo assim, o Cristo ainda vem nos dizer que seja do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, mas que seja. Pode ser pequeno, mas que tenha fé, que tenha força de vontade, que tenha atitude. Porque devagarzinho, então, com essa boa vontade, nós vamos conseguindo aceitar que todos esses ensinamentos venham em nós. E aí, a partir do momento que a gente entende, vem a prática.
começando a prática, estamos devagarzinho tomando um banho do Evangelho. E esse banho vai nos limpando da nossa ignorância. Vai fazendo com que a gente consiga sermos melhores pais, sermos melhores filhos, sermos melhores membros da comunidade na qual nós estamos vivendo. Porque o próprio Cristo veio nos dizer: não tem como chegar ao Pai senão por Ele. Não tem como chegar ao Pai se não entender os seus ensinamentos, se não entender que Ele é o caminho da verdade, que Ele é o caminho da vida, se não entender o que Ele quis dizer, cada um conforme as suas obras. Cada um conforme as suas obras. E essa é a minha mensagem. Que possamos então ser obreiros, trabalhar em prol do bem a todo custo. Que possamos entender que caminhar retamente no bem não quer dizer que não podemos errar. Podemos errar sim, porque para acertar primeiro tem de vir os erros. Mas a partir do momento que estamos errando e percebendo aonde estamos errando, e é então que nós possamos começar a acertar e não permanecer no erro. E assim tão devagar, nós podemos sim caminhar retamente no bem. Porque a partir do momento que o ser entende as leis de Deus, ele se recoloca no caminho do bem. Muitos de nós nos perdemos, é natural. A maioria, podemos dizer assim. Mas todos nós, em algum momento, vamos atender aquele GPS divino, que é o de Deus, da espiritualidade maior, que sempre está por nós. E o Cristo, ele sempre repete: nenhuma ovelha se perderá, porque ela pode estar nos confins da terra. Ali a espiritualidade vai buscar de alguma maneira. O Cristo vai enviar um mensageiro. Essa é a minha mensagem. Obrigado por enquanto.